O Grupo Progresso de Comunicação quer saber a opinião do presidente da Câmara de Vereadores, prefeito em exercício de Montenegro, Márcio Miguel Miller, sobre assuntos que geraram polêmica aqui na cidade e que foram apontados por alguns munícipes como possíveis motivos da criação de investigações através de CPIs. O primeiro assunto que a gente vai abordar é com relação à obra da macrodrenagem do Arroio Montenegro, realizada aqui no centro do município e que, após ser concluída, apresentou alguns problemas apontados como sendo falha de projeto. O que o senhor lembra desse assunto? O que ele mais lhe marcou com relação a esse fato? Primeiramente dizer que prefeito em exercício por 3 dias apenas, né? Mas esse fato chamou bastante atenção pela demora que a empresa teve na execução da obra, né? Muitos falaram que a obra foi orçada muito barato para ocorrer aditivos contratuais, né? Então foi um grande problema, um grande transtorno. Eu não era vereador na época, mas acompanhei assim pelos jornais que a Câmara até fez bastante reuniões referente a esse assunto para ver se a obra andava, o que estava acontecendo, né? E os moradores indignados, né? Certamente e com razão indignados devido a esse assunto. Mas eu acredito que tenha ações civis públicas aí tramitando no Ministério Público, na Justiça, referente a este assunto. E o que causa mais indignação na gente, como contribuinte, né, como cidadão, é ver uma obra de tamanha magnitude, grandeza e careza ser realizada no centro de Montenegro, né, uma obra de em torno de 4 milhões, e ainda não estar boa, né? E não vai ficar boa, né? Então, deve ter algum problema de execução, de projeto, de alguma coisa, deve ter, né? E as pessoas, os engenheiros que fizeram o tal do projeto, né? Certamente, se há uma ação tramitando na justiça, serão responsabilizados porque a obra não está atingindo o objetivo pela qual ela foi criada, né? Que é o escoamento da água, que muitas vezes chove e ainda dá alagamentos aí no centro da cidade. A próprio conduto ele se rompe em determinados momentos, então foi uma obra não bem executada. Não vou dizer que totalmente ruim, não é. Vamos dizer assim, ela ajudou um pouco, mas não atingiu o objetivo que era acabar definitivamente com os alagamentos. Então, foi difícil, foi complicado. Me parece que ela demorou mais de um ano, essa obra, e os moradores dali, então, foi um transtorno enorme, né, e sem cabimento. Então, a administração pública, quando lança uma obra dessa magnitude, obviamente tem que ter um plano de ação, tem que prever o tempo que ela vai durar, né, para que as pessoas não fiquem sofrendo com esse tipo de ação. Então, foi uma obra, infelizmente, que traz lembranças ruins para os cidadãos montenegrinos. Na sua opinião, o que poderia ter sido feito na época que não foi feito para evitar esses transtornos e para que a obra tivesse um bom resultado como era o esperado? Eu acho que mais cuidado da parte da Secretaria de Obras, né, que foi a que capitaneou a obra, que levou à frente a obra, né, por parte dos engenheiros que estiveram envolvidos, né. Se é que houve uma falha de engenharia, né, não estou dizendo, não tem acesso, não tem nem conhecimento técnico para dizer se houve ou não houve, né. Eu estou aqui dizendo como cidadão leigo que vejo que a obra demorou demais, né, e não está funcionando adequadamente ainda, né? Não sei se tem alguma coisa para fazer ainda ou não tem, se vai ficar assim até, vamos dizer assim, obra pública mal feita é dor de cabeça para o resto da vida. Eu sempre disse isso, né? E então é uma obra pública que não foi bem realizada, que está causando ainda dor de cabeça para o município e vai causar eternamente se não tiver nada para fazer. Então é isso que aconteceu. O senhor acha que esse assunto merecia uma CPI? Na verdade, eu acho que até naquela época merecia, né? Pelo que estava ocorrendo, né? Merecia, mas os vereadores daquela época acharam que não era necessário, né? Foram fazendo reuniões, né? Eu não posso avaliar
a situação daquela época, né, como esse assunto era abordado e tratado dentro da Câmara de Vereadores, pelos vereadores que pertenciam à legislatura anterior. Então não posso dizer, mas com certeza é uma obra que incomodou a comunidade, né, e talvez mereceria uma CPI. Se fosse hoje, ocorreria? Provavelmente sim, porque, vamos dizer, o lixo que foi contratado pela administração do Paulo Azeredo, incomodou a cidade toda, né? Foram 4 meses de sofrimento para a comunidade e gerou uma CPI. Então os vereadores dessa legislatura tomaram uma atitude porque os cidadãos montenegrinos estavam sofrendo com aquela serviço mal feito, mal realizado pela empresa Biomina que assumiu o lixo na administração do Paulo Azeredo. Então, se comparando os dois fatos, são dois fatos que trouxeram prejuízos para as pessoas e sofrimento e mal-estar e indignação. Então, provavelmente se instauraria uma CPI naquela época. Se eu estivesse como vereador, obviamente, né? E eu ia talvez ir para esse lado. Em relação a esses transtornos causados no Arroio Montenegro, se o senhor pudesse dar uma nota na gravidade dessa situação, de 0 a 10, qual seria a sua nota? A gravidade é 10, né? Pelo tempo que demorou, né? Pelo tempo que demorou e pela solução que não foi definitiva, né? Que continua tendo problemas. Então, é 10, é gravidade 10. Né? Hoje não é tão grave, né? Hoje a gravidade seria menor porque está funcionando, mal ou bem, mas está funcionando, né? Vamos dizer assim, não resolveu 100%, vamos dizer que resolveu 90%. Né? Então, naquela época a gravidade seria 10, hoje seria uma gravidade 2. Outro assunto envolvendo arroios aqui no município diz respeito à obra também de macrodrenagem do Arroio São Miguel, que está parada atualmente. O que o senhor tem para falar para a gente sobre esse caso? O que o senhor relembra desse fato? O Arroio São Miguel também é um grande problema na nossa cidade. Aliás, todos os arroios são problemas na nossa cidade. A nossa cidade, aliás, os arroios não são problemas. Os problemas são que eles não são tratados de forma adequada. Nós temos diversos arroios que atravessam a cidade, cortam a cidade. Deveria haver um planejamento no município, né, para tratar de forma adequada esses arroios, canalizar. Tem dinheiro, recurso público em Brasília, no Ministério das Cidades, né, para buscar, para resolver a situação desses arroios. Então, dinheiro a fundo perdido, muitas vezes, que foi conseguido pela administração anterior, por exemplo, de 4 milhões pela administração Percival ainda, para canalizar o Arroio São Miguel. Então, não é só o Arroio São Miguel que deveria ser canalizado, né, como todos os arroios, e o São Miguel vai ser canalizado somente uma parte, deveria ser canalizado todo. Então, falta projetos no município, né? Falta muitas vezes profissionais adequados, com entendimento para fazer esses projetos, né? Para que não haja problemas como ocorreu com o Arroio São Montenegro. Então, faltam projetos, então o município deveria investir nesse tipo de projeto para a canalização de todos os arroios, para melhorar a situação daquelas pessoas que moram perto desses córregos. E o Arroio São Miguel, nós temos aí iniciado as obras em 2012, né? Depois entrou a administração do Paulo Azeredo, também segurou o projeto, dizendo que o projeto estava errado, né? E agora foi reelaborado o projeto. Então hoje, dia 5 de agosto, era para a empresa Toniolo Busnello vir aqui na prefeitura dizer que continuaria a obra, que faria a obra pelo preço acordado, já ajustado e ganhado a licitação em 2011 ou em 2012. Então amanhã de tarde, dia 6 de agosto, às 14 horas, acredito que a Toniolo Busnello vai vir aqui no município de Montenegro dar uma notícia boa, qual seja, que vai fazer a obra do Arroio São Miguel, né? Felizmente vai ser feita essa obra, que também causa um sofrimento para as comunidades ribeirinhas, né? Causa um sofrimento, um transtorno para as pessoas. Diante desses apontamentos de falha no projeto da macrodrenagem do Arroio São Miguel e de apontamentos também de que faltou licença ambiental, o senhor acha que faltou cuidado do governo municipal em relação a isso e isso merecia uma CPI?
São projetos assim muito importantes para a comunidade. O Arroio São Miguel, o Arroio Montenegro são muito importantes e caros, que envolve um grande vulto de recursos, de dinheiro. Esse do Arroio Montenegro foi em torno de 4 milhões, esse do Arroio São Miguel em torno de 4 milhões também. Então, as pessoas têm que se debruçar sobre esses processos, né, que são caros, e ter mais cuidado para que não haja problema no futuro, né? Esperamos que o Arroio São Miguel seja bem executado, seja bem fiscalizado e não dê problemas no futuro. Então, essa é a nossa esperança. Hoje, para fazer uma CPI do Arroio São Miguel, não. Tem que fazer o Arroio São Miguel, tem que fazer a obra dele, né? Se vai ficar boa, vamos dar parabéns, bater palma. Se vai ficar ruim, daí talvez mereça uma CPI. Nesse caso, qual seria a gravidade? A gravidade do Arroio São Miguel é 10, né? Porque cada chuvarada as pessoas que moram perto não dormem mais, né? Tem que ficar acordadas, vendo, daqui a pouco tem que sair de casa, levantar os móveis da casa, sair correndo, tirar o veículo. Então a gravidade é 10, pela demora, pela situação que é e pela demora que está ocorrendo, que está desde 2012 pronto. Tá certo, então, mais assuntos na sequência.